Bom dia a todos, meu nome é Ricardo César Vollert, sou aluno orientado pelo professor Rubens Machado, e a minha dissertação é sobre simulações de frentes de choque no aglomerado de galáxias Abel 1758. Então, a motivação principal é que os aglomerados estão eles se formam através de processos violentos e que são observados na morfologia através de raios-x e também por rádio. Então, as simulações elas servem para compreender algumas discrepâncias e limitações geradas pelas observações. E então, os aglomerados eles são estruturas da ordem de 10 na 14, 10 na 15 massas solares, com raios típicos de 1 megaparsec, que possuem cerca de centenas ou milhares de galáxias, e temperatura da ordem de 1 a 10, de 10 na 7, 10 na 8 Kelvin, que representa 1 a 10 Kelvin. Os aglomerados, então, são tipicamente colisões binárias, onde eu tenho dois aglomerados, que cada um tem um raio do virial. Quando esses raios do virial, eles são somados, são menores do que a distância de separação entre os aglomerados, nós temos o equilíbrio hidrostático. No entanto, quando eles se aproximam, é gerada uma região intermediária de um gás comprimido com a formação de uma onda de choque, e nesse caso nós temos um salto nas propriedades termodinâmicas. Então, uma onda de choque nada mais é do que quando tem uma fonte que se movimenta com uma certa velocidade em relação à velocidade do som no meio. Então, quando eu tenho uma velocidade de propagação maior do que a velocidade do som, eu tenho a formação de ondas de choque, supersônicas, e quando essa velocidade de propagação ela é muito maior do que a velocidade do som no meio, eu tenho uma onda supersônica. Aqui nós temos um formato de V, que é o formato típico formado por uma onda de choque supersônica e hipersônica, que é a chamada Ball-choque. Então, nós temos uma onda de choque, então, dois aglomerados, cada tem compartilha uma certa parcela do gás que se acumula entre eles. Aqui nós temos a formação de duas frentes de choque, que são comprimidas através do gás frio que vem do aglomerado, e nós temos, então, duas frentes de choque. No entanto, neste trabalho nós consideramos que a frente de choque é unicamente a frente que está se direcionando até um dos aglomerados apenas. Então, nós temos tipicamente um eixo de colisão, onde temos um aglomerado leve e um aglomerado pesado. Conforme ele se aproxima, são aguardados numericamente uma dissipação de energia através de um choque equatorial, e quando os gases se interpenetram, os aglomerados se interpenetram, a estrutura de gás tende a formar uma única região dissociada da matéria escura. Então, nós temos a propagação então, de dissipação do choque equatorial e dissipação de energia através de choques axiais. Um exemplo famoso é o Bullet Cluster, onde temos dois aglomerados que se colidiram, um mais rápido do que o outro, ou apresentavam velocidade muito mais rápida do que o outro. Houve a dissociação da matéria escura do gás. Então, nós temos aqui o formato de uma bala, a onda de proa, o Ball-choque. E este modelo só foi compreendido através de simulações numéricas. Então, uma das evidências que nós observamos as colisões nos aglomerados são através de ondas de rádio. Então, quando nós temos elétrons que são de raios cósmicos, que são reacelerados através da formação de uma onda de choque, nós temos a formação, então, dessa observação em rádio, que é o halo de rádio. Então, na imagem, a minha esquerda, desculpa, eu sou canhoto, então eu acabo errando de direita e esquerda. E à minha direita, nós temos quando esses halos de rádio, eles se propagam para as periferias, é formado esses arcos que são as relíquias de rádio. Outra forma de observarmos, então, é através da emissividade em raios-x. Então, através as colisões tendem a formar regiões mais intensas de emissão. Os aglomerados são poderosos emissores que têm na ordem de 7 keV, e através dele nós conseguimos observar a morfologia e a descontinuidade de temperaturas. Essa emissividade é dada através do processo de Bremsstrahlung, onde nós temos, então, o meio aglomerado totalmente ionizado. Duas formas de ter a emissividade, então, em raios-x é através do movimento de atração do campo elétrico colombiano,
do elétron, onde ele perde energia e emite fóton, através de colisão entre os elétrons que emitem várias frequências, inclusive em raios X. A emissividade ela é dependente do quadrado da densidade, altamente dependente do quadrado da densidade, e também da raiz da temperatura. Então aqui nós temos uma imagem de composição do óptico, agora óptico e raios X. Então aqui nós temos a emissividade em raios X. As simulações numéricas normalmente então são colisões binárias de aglomerados espaçados em alguns megaparsecs. São aglomerados que estão na ordem de 1 megaparsec de raio. Eles realizam uma aproximação inicial com velocidades da ordem de 1000 km por segundo. É uma simulação que eventualmente percorre alguns giga-anos. E como existe uma onda de choque, normalmente ela é uma onda que possui um número de Mach entre 2 e 3. Então nós temos nessas simulações, considerando que a massa de galáxias, estrelas, ela é muito pequena comparada com a massa do gás e da matéria escura, nós temos apenas interações de partículas computacionais de gás e matéria escura, e o objetivo principal dessas simulações são reproduzir os vínculos observacionais. E nisso nós conseguimos algumas correções de limitações observacionais. O aglomerado de estudo é o Abel 1758, que é um aglomerado formado por 4 estruturas, onde neste trabalho inicialmente vamos considerar que a estrutura ao sul ele é apenas uma única estrutura. Então nós temos 3 componentes, ao norte é bimodal, ao sul também é bimodal, só que são 3 estruturas simuladas, todas elas que apresentam massa na ordem de 10 a 14, e o norte e o sul estão afastados cerca de 2,2 megaparsecs. Esse aglomerado possui um grande histórico de estudo e pesquisa que foi desenvolvido ao longo de 24 anos. Os principais são que ele já foi modelado a estrutura ao norte, pelo menos, que nós chamamos de Abel A1758N. Existia uma questão que era se havia uma onda transversal, indicada por Bodeon, ou se havia por Schellenberger indicação de um choque equatorial. Então, este é o aglomerado, a imagem de Bodeon. Essa aqui é uma imagem de um mapa de emissividade de raios X, onde nós observamos um grande pico aqui na estrutura ao sul, que justifica apenas a simulação inicial como sendo uma única estrutura. Nós temos 2 estruturas ao norte. Então, os objetivos é compreender a dinâmica desse aglomerado, analisar as várias órbitas que existem e as consequências de cada cenário, realizando exaustivas simulações e tentando obter um melhor cenário, um melhor modelo para o aglomerado Abel 1758. Como métodos, a primeira coisa foi adotar os perfis de densidade para a matéria escura e para o gás. Então, para a matéria escura é utilizada o perfil de Ehrenquist, que se assemelha ao perfil de NFW, e o perfil da matéria das partículas de gás é adotado o perfil de Denning, que se associa ao beta model. Então, para gerar essas condições iniciais, nós utilizamos o código do Ruggiero, que é o CLUSTEP. Uma vez que nós conseguimos gerar as estruturas individualmente, do norte e do sul, nós conseguimos afastá-las, separá-las, e se precisarmos inclinar essa estrutura como um todo em relação ao plano do céu, ou girar em relação a ele, nós conseguimos utilizar os ângulos de Euler para realizar esse produto matricial, onde nós realizamos essa rotação. E as simulações elas podem ser aplicadas, então, em códigos que são o AMR, que aplica um código euleriano, que discretiza o espaço transformando em malhas, ou nós temos o SPH, que é o idealizado para fluidos, onde nós discretizamos a massa e suavizamos essas partículas como se fossem suaves gaussianas. Então, aqui nós temos o Gerrit, que simulando matéria de gás e partículas de gás e partículas de matéria escura. Esse código é um código SPH. E nós temos o Enzo, que é um AMR. Então, de acordo com o trabalho de Oshia, são relativamente similares, exceto em pequenas densidades do gás. O Gerrit, então, foi o código adotado por nós, a versão 2 dele. Ele realiza interações gravitacionais através de simulação de N-corpos, tanto para o gás quanto para a matéria escura. Então, realizando essa aproximação gravitacional.
E para o gás é utilizado, então, SPH, que consiste basicamente de utilizar a equação de Poisson para a gravidade newtoniana, que realiza a relação entre o potencial gravitacional e a flutuação de densidade no meio, a equação de Euler para o movimento, a equação de continuidade para a massa, conservação de massa do sistema, a energia dada pela primeira lei da termodinâmica, e como nós temos um gás ideal e monatômico, nós temos uma equação de estado para ele. Uma vez que nós realizamos as simulações, nós precisamos determinar as posições entre cada centroide de cada aglomerado. Então, uma forma é utilizar a aprendizagem de máquina. Então, nós utilizamos o método K-means, que gera um diagrama de Von Neuroy para as partículas de matéria escura, que é a massa dominante da dinâmica do sistema. E esse diagrama de Von Neuroy ele é atualizado através de diversas interações pelo método de K-means, automaticamente, é um código não supervisionado, e tenta identificar os centroides, que são centros geométricos. Então, a partir desse dado do centro geométrico, o primeiro dado de centro geométrico, nós utilizamos as misturas gaussianas, que é outro método de aprendizagem não supervisionada, que tenta gerar gaussianas em cima de alguns pontos e refinando em elipses ou esferas para se obter um melhor ponto. Existe uma particularidade que é a maximização de expectativas, que é dada pelo scikit-learning, de 4 formas, que é a Spherical, DAG, Full e Tide, onde essa última ela apresenta a melhor taxa do treino e na acurácia do treino e também no teste deles. E esse foi exatamente a maximização de expectativa adotada neste trabalho. Então, nós temos um gás monatômico, sendo ele um gás monatômico, ele possui grau de liberdade 3, o que reflete que o índice adiabático dele é 5/3. O peso molecular de um gás monatômico é 0,6, considerando as proporções do universo dado por 76% de partículas de composição dele sendo hidrogênio e o restante praticamente hélio. A velocidade do som no meio ela pode ser obtida a partir de uma relação com a temperatura, ou dada em Kev, onde nós temos que uma temperatura média de um aglomerado então, é de 6 a 10 Kev, nós temos uma velocidade do som entre 1.200 a 1.600 km por segundo. Então, como dito anteriormente, uma onda de choque, um dos parâmetros mais importantes de se analisar o impacto dele e quão relevante ele é através do número de Mach. O número de Mach, tipicamente, ele é a velocidade de algo em relação à velocidade do som no meio. No entanto, nós temos um gás altamente ionizado, então nós temos dois gases que se aproximam, uma onda de choque se aproxima do gás não colidido, então nós temos uma velocidade relativa, então a velocidade logo é uma velocidade relativa, que é a velocidade da frente do choque menos uma velocidade do gás não colidido, em razão com a velocidade do som no meio. E a outra forma de obtermos o número de Mach é a partir do salto de temperatura, onde nós temos o subscrito 2, é a região. Acho que deu uma travada. Acho que o Ricardo voltou, mas... Opa, agora sim. Acabou caindo para mim a conexão. Então, tranquilo. Como dito, então, eu havia uma forma de obter o número de Mach, que era a partir da razão entre as velocidades, onde eu tenho a velocidade do choque e a velocidade do gás não colidido, em razão com a velocidade do som no meio. E a outra forma, então, é a partir do salto de temperatura, onde a região 2 é a região do gás colidido, a onda de choque, e a temperatura 1 é a região do gás não colidido. Então, nós conseguimos associar, tanto por razão da velocidade, quanto pelo salto de temperatura, o número de Mach da onda de choque. Então, nós conseguimos relacionar então, o número de Mach com o salto de temperatura. De 1 até 2,5, grosseiramente, o crescimento é linear, acompanha linearmente o número de Mach com o salto de temperatura. A partir disso, já você consegue observar o comportamento polinomial do salto de temperatura. Então,
Quando nós temos dois aglomerados, nós podemos alinhar o eixo de colisão e obter perfis de temperatura para essa onda de choque. Então, nós temos formas de ponderar a temperatura pela densidade e pela emissividade. Quando nós ponderamos pela emissividade, nós conseguimos obter o acompanhamento da temperatura do gás colidido, da onda de choque, e da região do gás não colidido, considerando uma onda de choque que nessa imagem vai da esquerda para a direita. Então, aqui nós temos a região de gás não colidido, e quando nós ponderamos pela densidade, então nós conseguimos identificar o comportamento da posição dessa frente de choque ao longo do tempo, então nós podemos obter a velocidade dela, e conseguimos obter cilindros das partículas, quando nós conseguimos obter a velocidade da onda de choque, né, nós conseguimos obter a velocidade do gás não colidido, e nós conseguimos também determinar pela temperatura dessa região a velocidade do gás não colidido, nós conseguimos determinar então a velocidade do som no meio. Então, por esses dois métodos, nós conseguimos obter pela densidade o número de Mach por relação de velocidades e pela emissividade por saldo de temperatura. O Baudin utilizou no trabalho dele para observacional as observações em raios-x que nós conseguimos simular a partir dos resultados das nossas simulações. No trabalho dele, então, foi utilizado uma faixa de energia de 0,5 a 7 keV, a metalicidade 0,3 e as exposições de 150 e 137 quilosegundos. A coluna de hidrogênio até o aglomerado é 1,03 vezes 10 na 20 átomos por centímetro quadrado. E esses foram os dados que nós utilizamos para replicar, então, as nossas simulações e comparar com os dados observacionais. De resultados, nós temos, primeiro de tudo, a reprodutibilidade do modelo de Machado, que foi atualizado por Monteiro, em 2017. Então, nós criamos, a partir dos dados do trabalho de Monteiro, duas estruturas para o norte, nordeste e noroeste, onde o resultado está na tela. Nós temos à esquerda um mapa de densidade projetada, no melhor instante de tempo, e nós temos um mapa de temperatura à direita, no melhor instante de tempo também. E a partir disso nós conseguimos incluir a estrutura ao sul. Então nós temos uma aproximação radial no cenário A, onde a estrutura ao sul se aproxima radialmente no mesmo plano. Ainda no mesmo plano nós temos um cenário B, onde a 1758S, a estrutura ao sul, se aproxima tangencialmente da estrutura ao norte. Nós temos uma aproximação no cenário C, que seria uma aproximação vertical, onde a 1758S se aproxima verticalmente do plano Z. Temos ainda no mesmo plano, no cenário D, que é a aproximação após uma passagem apocêntrica da estrutura ao sul. E temos um caso de afastamento da estrutura ao sul, onde a 1758S, a estrutura ao sul, se afasta verticalmente. Então, nós temos a estrutura ao sul a uma certa distância no eixo Z. Então, nós utilizamos ainda o trabalho de Monteiro para criar apenas uma única estrutura para o sul, então, com dados relativamente próximos. Então, para o cenário de aproximação radial, o cenário A, nós temos então aqui a imagem à esquerda, que representa a densidade projetada no melhor instante de tempo, e aqui à direita nós temos um vídeo dessa simulação de aproximação radial. Então, a estrutura ao norte, elas se aproximam, quando chega a um ponto de 25 gigaanos, ocorre uma passagem pericêntrica, e temos a estrutura ao sul se aproximando radialmente. Nesse mesmo caso, então, nós temos, nesse mesmo cenário, nós temos um mapa de temperatura. Então, aqui à esquerda temos o melhor instante de tempo, o mapa de temperatura, e temos o vídeo desse cenário à direita. Então, ocorre a formação de uma onda de choque entre as estruturas do norte, e aqui nós temos radialmente a estrutura ao sul. Conforme cada estrutura se aproxima, em cada cenário, em cada modelo, nós temos a estrutura ao sul se aproximando, o comportamento dessa região de dissipação de energia entre o norte e o sul é totalmente diferente, o comportamento. No cenário B, nós temos, então, uma aproximação tangencial. Então,
Em todos os cenários, nós temos que 1,25 giganos, a estrutura norte vai realizar uma passagem pericêntrica. Então, novamente, o mapa de intensidade projetada e o mapa de temperatura. O sul se aproximando tangencialmente. O comportamento térmico é totalmente diferente. Para um cenário C, de aproximação vertical, então nós temos a estrutura ao sul caindo em sentido ao plano da estrutura ao norte. Um cenário D, onde temos as estruturas todas coplanares, temos uma aproximação após a passagem apocêntrica. Então, a estrutura ao sul tenta realizar um primeiro afastamento, no entanto, ele é redirecionado e com sentido à estrutura norte. E num cenário E, então, o afastamento. Então, com a estrutura ao sul afastada alguns megaparsecs no eixo Z, ele tenta realizar um movimento de afastamento da estrutura ao norte. Bem, desses cenários, então, nós temos 3 modelos para cada cenário A, que é o A1, A2 e A3. Para o cenário B, nós temos um único modelo, o mesmo acontece com o cenário C. Para o cenário D, nós temos o modelo D1 e D2. E para o cenário E, temos o modelo E1, E2, E3 e E4. Então, cada modelo obteve suas posições de separação inicial e velocidades relativamente diferentes uma da outra, uma vez que são cenários diferentes, com condições diferentes. E todos eles apresentam similaridades na sua estrutura, na sua morfologia, quando temos 1,47 giganos, que é o nosso melhor instante de tempo. Então, nós temos o cenário A, dado por 3 modelos, B, C, D1 e D2, C1, E2, E3 e E4. Então, aqui são os mapas de densidade no melhor instante de tempo. Quase todos eles relativamente parecidos, similares. Nós temos, então, um vídeo sobre esses modelos todos juntos, da densidade projetada. Então, aqui nós temos a imagem de mapas de temperatura, onde no melhor instante de tempo é possível observar com melhor detalhe a diferença entre a região térmica, entre a estrutura norte e sul, o quão mais intenso ou mais suave é cada estrutura. E essa é a animação da simulação. O trabalho de Bodeon identifica regiões de pontos de gás, onde nós conseguimos observar por esses mapas de densidade projetada, algumas regiões um pouco mais intensas, principalmente no cenário D2, D1 e B. Então, o trabalho de Bodeon também realiza, então, a partir da emissividade de raio-x, ele realiza a aferição de 5 temperaturas, onde, dado pela tabela ao lado, nós realizamos o giro dessa estrutura para alinhamento vertical, onde nós conseguimos idealizar regiões similares, compatíveis com o tamanho dado por Bodeon, e nisso aferir essas temperaturas com o seu desvio padrão. Em vermelho nós temos aqui no gráfico as temperaturas dadas por Bodeon. Há uma grande discrepância entre vários dados, e os 2 únicos que foram compatíveis foram o cenário A2 e D2. Então, esses se mostram como primeiros melhores modelos a serem refinados, a serem discutidos ao longo do trabalho. Então,
nós também fazemos a determinação das posições, utilizamos partículas de matéria escura, nós conseguimos então verificar as diferenças entre o K-means, que é a estrela preta, a estrela amarela seria as misturas gaussianas, e a estrela roxa seria o centro de massa. Uma vez que nós determinamos a mistura gaussiana, a posição do centroide, nós, em um raio de 200 kPa, obtemos o centro de massa de cada estrutura, e uma vez que determinou o centro de massa das estruturas ao norte, nós temos o centro de massa do norte, dado por essa cruz ao centro, esse X. Outra forma de também analisar as posições é utilizando os polígonos, os centroides de cada polígono. Essa técnica é importante para determinar a separação entre as estruturas norte e sul, as estruturas ao norte, uma vez que a separação é dada pelo trabalho de David Kempner e por outros trabalhos, que ela é da ordem de 750 a 800 kiloparsecs. Então, nós observamos que a separação é compatível com alguns dos modelos, A1, A2 e A3, C, D1 e D2, e, novamente, nós temos, então, o cenário A2 e D2 como melhores modelos e dentro da razoabilidade da separação. Por aquelas posições obtidas por aprendizagem de máquina, utilizando misturas gaussianas, nós conseguimos determinar as posições, então, em cada eixo, aplicar uma regressão polinomial, que vai desde de grau 1 a grau 7, e nisso nós conseguimos obter as velocidades em cada componente, velocidades relativas destes aglomerados. Observamos que as velocidades relativas em A2 e D2 são relativamente similares, as posições da frente de choque, as velocidades do gás colidido e da velocidade do som nos permitem obter o número de Mach por relação de velocidade em cada modelo. E então nós temos a velocidade radial. Então, quase todos os cenários nós temos um caso de aproximação, exceto aqui temos valores positivos, mas eu já explico. Temos as velocidades do choque, do gás não colidido e da velocidade do som no meio, que são, no caso do cenário dos modelos A2 e D2, são velocidades relativamente parecidas. No entanto, o sentido da onda de choque ele diverge para o cenário de A2, que vai ao sentido ao norte, e ao sul é dado pelo modelo do D2. Então, velocidades radiais nós temos em todos os cenários uma aproximação. No cenário E, diverge, no entanto, é observado que a velocidade é pequena, a velocidade radial, uma vez que era o cenário de afastamento e ele está alterando sua órbita para ir em direção a uma fusão com a estrutura ao norte. Então, em todos esses modelos, o que nós conseguimos compreender é que, em todos os cenários, eventualmente, a estrutura norte e sul irão se colidir. Então, uma vez que nós conseguimos determinar as velocidades relativas, e isso nos possibilita obter o número de Mach por velocidades, nós conseguimos, então, determinar o salto de temperatura também, utilizando o perfil de temperatura ponderado pela emissividade. Olha, aqui nesse caso, nós temos uma imagem de uma onda de choque que se movimenta da direita para a esquerda. Então, nisso nós temos uma temperatura T2 ao topo, uma temperatura T1 abaixo, na região de gás não colidido. Nós temos um salto de temperatura, dado pela razão de T2 e T1. Então, nós conseguimos comparar os números de Mach pelo salto de temperatura e pela relação entre velocidades. Bodeon, observacionalmente, aferiu um número de Mach de 3.0. O modelo D2 é o que apresenta algo compatível que seria observacionalmente, que, uma vez que é limitado às velocidades, ele aferiria pelo salto de temperatura. Então, nós temos no cenário D2, no modelo D2, do cenário D, um salto de temperatura de 2.79 a 2.98, que entra na margem de erro do número de Mach de Bodeon. No entanto, pelo salto de temperatura, nós temos, pela relação entre velocidades, nós temos um número de Mach de 1.90. Então, esse número de Mach 1.9, ele diverge do salto de temperatura. No melhor modelo, então, que é o D2, que é o que se aproxima pelo número de Mach, nós temos, então, a formação do aglomerado, onde as estruturas, nós temos a evolução temporal dos aglomerados, a estrutura ao norte se forma,
na colisão entre eles vai se formando uma onda de choque. Após a passagem apocêntrica com sentido à estrutura norte, a estrutura sul tende a colaborar para a formação, para o aumento dessa onda de choque da estrutura ao norte, que eventualmente essa onda se separa, e quando dá 1,25, que é quando ocorre a passagem pericêntrica, e nós temos então uma onda de choque com sentido à estrutura ao sul. No entanto, após a passagem pericêntrica, ocorre a dissipação de energia através de ondas axiais na estrutura ao norte, que eventualmente colaboram para um falso positivo no salto de temperatura da região, causando um erro, um conflito de valores para o número de Mach. Essa onda de choque, essa dissipação de energia eventualmente consome essa onda de choque, como observado mais à frente, 1,61 giganos. E então nós temos o nosso melhor modelo, o D2. A partir do nosso modelo, nós conseguimos utilizar o código PyXim do Zuconi para realizar os MOX e raios-x, que são os raios-x simulados. Então aqui nós temos uma imagem das curvas de contorno de massa, das partículas de gás e matéria escura, as contagens utilizando uma simulação com os dados parecidos com o de Bodeon. Desculpe, novamente ocorreu uma queda aqui. Tranquilo. O lado bom de compartilhar telas. Então, temos um mock de raio-x. Aqui nós temos, então, de todos os modelos obtidos em cada cenário, os mocks de raio-x em cada um deles, sendo que no cenário A1, A2, A3, C, D1 e D2 a separação ao norte é semelhante ao que David Kempner propôs. Não é constatado pela emissividade em nenhum dos casos a ponte de gás que Bodeon indica no trabalho dele. Isso até mesmo quando nós aumentamos o tempo de exposição em 5, 10 e 20 vezes, nós não conseguimos ainda observar a ponte de gás, uma vez que... Opa! Tá, saiu da reunião o outro eu. Nós não conseguimos observar a existência de uma ponte de gás, mesmo aumentando o tempo de exposição, uma vez que a densidade é muito baixa. Então, nós conseguimos observar pelas densidades projetadas, no entanto, por ser densidades muito baixas, mesmo que a temperatura é muito alta, a densidade, a proporção da emissividade é o quadrado da densidade e a raiz da temperatura. Então, a baixa densidade colaborou para que não seja identificado pelos MOX e raios-x. Discussão e conclusão, nós temos que em todos os cenários a tendência é que eles se aproximem às estruturas norte e sul. Não constatamos nenhuma inclinação com relação ao plano do céu. Esse trabalho, então, ele serve como uma contribuição sobre a necessidade de utilizarmos as simulações numéricas para compreender a evolução dos aglomerados e esclarecer discrepâncias geradas pelas limitações observacionais, que é o caso do número de Mach aqui, aferido no número 3.0, que seria por salto de temperatura. No entanto, quando relacionamos com o número de Mach pela relação de velocidades, temos 1.90. Então, nós observamos pelos mapas de densidade pontes de gás, né, regiões de baixa densidade se formando entre o norte e o sul. No entanto, pelo mock de raio-x não foi possível observar isso. Não houve indícios, então, que se trata de um choque equatorial, e sim um choque transversal, como o Bodeon indicava. Então, nós temos que uma aproximação, então, a passagem pericêntrica nessas estruturas ao norte em 0,25 giganos, e quando nós realizamos uma simulação com 4 estruturas, agora adicionando 2 estruturas ao sul, nós observamos que um dos aglomerados, que seria o AT758WSW, seria mais massivo do que o AT758S2, né, que seria a segunda estrutura. E nós percebemos que, nesse caso, tanto massas iguais quanto divergentes para as estruturas ao sul, ocorre uma passagem pericêntrica entre elas quando nós temos
1,12 gigaanos. Então, ela ocorre antes da passagem pericêntrica das estruturas ao norte. Isso vai de encontro um pouquinho com o que o Bianconi fala no trabalho dele, que ele relata que identificou regiões de formação estelar somente nas periferias de cada subestrutura. Então, ele reforça que houve uma passagem pericêntrica nas estruturas ao sul. Com perspectivas para um futuro, nós temos que a ideia de reaplicar esse melhor modelo, o D2, agora utilizando códigos mais modernos, que seria o Gerrit 4 e o Arepo. O Arepo utiliza uma outra técnica chamada Moving Meshing, que as observações de raio-x e rádio sejam refeitas para que confronte esses dados com o que nós temos, principalmente para a estrutura ao sul, que foi pouco analisada até hoje, e que uma futura geração de telescópios de raio-x consiga mapear regiões de baixa emissividade, principalmente baixa densidade. Isso poderia colaborar identificando melhor e com mais clareza as pontes de gás neste aglomerado e em outros que estão em processo de colisão, ou filamentos de gás para estruturas mais distantes. Como agradecimento, eu agradeço primeiramente ao TFPR, que teve uma enorme paciência, inclusive pelo meu orientador, nesse trabalho, a USP e o Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, que infelizmente sofreu o desastre que todos acompanhamos recentemente. As três instituições colaboraram, cada uma fornecendo seu cluster, onde a USP forneceu o supercomputador Alpha Cruzes e o NCC forneceu o supercomputador Santos Dumont. Como outras atividades realizadas durante o mestrado, temos um artigo publicado na Monthly Notices, um artigo em preparação referente a este trabalho do aglomerado de galáxias ABEL 1758. Referente ao primeiro artigo, nós temos um trabalho publicado nos anais da Sociedade Astronômica Brasileira. E é isso. Muito obrigado a todos. Por aqui.